muita discussão, muita reflexão, muito conhecimento. Então, eu vou começar a compartilhar a tela. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bianca. Boa sorte. Boa noite. Estou por você. Obrigada. Então, boa noite novamente. Eu me chamo Bianca Vargas, sou acadêmica do 7º semestre e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Disciplina Positiva, uma abordagem educativa pautada no respeito à criança, gentileza e firmeza desde a educação infantil, com orientação da mestra Nureive Goulart Bissá. Então, o princípio do estudo se deu a partir do problema de pesquisa, sendo ele, de que maneira os profissionais atuantes na educação infantil podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades sociais, respeito mútuo e cooperatividade, visto que o objetivo da disciplina positiva é encorajar crianças a tornarem-se responsáveis, respeitosos e com habilidades de vida indispensáveis para a solução de problemas. Essa abordagem tem grande potencial para auxiliar crianças e professores a desenvolver tais habilidades. Então, partindo dessa perspectiva, foi pensado como seria possível divulgar a disciplina positiva e compartilhar os estudos. Para isso, foi desenvolvido um website, com diversos materiais que explanam sobre a metodologia, bem como as ferramentas, pilares e dicas de como utilizá-las em sala. Buscou-se, então, apresentar a disciplina positiva como uma nova maneira de educar, visando a contribuição para o desenvolvimento de habilidades de vida, sociais e emocionais, através de abordagens gentis e firmes. Conceituar, descrever seus critérios e, por fim, inspirar educadores e visitantes do site a dedicar-se a desempenhar sua praxe pela disciplina positiva. Mas e por que trabalhar com a disciplina positiva na educação infantil? Porque a educação infantil é uma fase fundamental para o desenvolvimento da criança, tanto para as etapas da educação como para a vida em sociedade. Para tanto, é necessário que o educador compreenda e assuma essa responsabilidade pedagógica, uma vez que grande parte das crianças inseridas na educação infantil permanecem 2 turnos na escola. Sendo assim, o professor torna-se figura importante no desenvolvimento de habilidades dessas crianças, sendo referência e influência. Assim, é de suma importância que este profissional se aproprie de diferentes metodologias e abordagens, uma vez que cada criança é única, com suas singularidades. Então, é necessário que o educador busque cada vez mais conhecimento. Então, a disciplina positiva, esquematizada pela Jane Nelsen, na década de 80, tem como base as contribuições dos psiquiatras Adler e Dreikurs, que apontam que todas as crianças devem ser tratadas com respeito e dignidade. Também falam que ser permissivo demais não é saudável. E devemos olhar para a criança além das suas atitudes, pois cada uma de suas ações tem uma motivação. Além disso, Adler afirmava que todos os seres humanos se comportam para que possam contribuir e serem aceitos no ambiente em que vivem. Ou seja, a criança não pode ser separada do contexto social. Em meados de 1980, então, a Jane Nelsen era diretora de um programa de aconselhamento para pais e professores. Este programa trazia os conceitos de Adler, Dreikurs e da própria Jane Nelsen, abordando a disciplina positiva conceitualizada por ela. O programa ganhou status modelo ainda enquanto estava em desenvolvimento. Aqui, então, eu trouxe 2 citações da Jane Nelsen que corroboram com a afirmação que os professores exercem e têm responsabilidade no desenvolvimento de habilidades sociais, entre outras. Envolver a criança no novo ambiente de forma afetiva, respeitosa e segura, encorajadora, assim a disciplina positiva inclui-se na educação infantil, motivando-os a atingirem seu mais alto potencial acadêmico ou não. Então, na descrição da realidade, pensando na continuidade, na construção do conhecimento, mesmo na atual situação que vivemos devido ao Covid-19, foi desenvolvido por mim um website, Disciplina Positiva, através do Google Sites, e após as aulas de Tecnologias 2, na qual o professor Ulisses nos apresentou diversas ferramentas tecnológicas.
O site traz de forma sintética o conceito, tópicos e alguns argumentos, além do depoimento da psicóloga infantil Nadab Pitts. Aqui, então, eu vou apresentar para vocês o site. Ele traz, como eu disse, de forma sintética, o conceito da disciplina positiva. À esquerda, então, tem as abas, que traz os pilares, os critérios, as ferramentas e algumas estratégias para ser usadas em sala. Na aba Conte Mais, então, tem o depoimento da psicóloga Nadab Pitts, que trabalha com a disciplina positiva. Na aba Conhecimento Teórico, então, eu trouxe alguns livros da Jane Nelson, além do livro da Elisama Santos, Educação Não Violenta, pois a disciplina positiva e a educação não violenta andam juntas. Na aba Teste seu conhecimento, então, eu desafio os visitantes do site a fazer uma autorreflexão sobre as suas práticas pedagógicas. Na aba Sua Opinião, muito importante, então, tem o formulário que foi utilizado para a coleta de dados, desculpe. Então, para que pudesse ser realizado esse estudo de maneira científica, foi necessário dar o ponto de partida em revisões bibliográficas, para sustentar a argumentação defendida, de abordagem qualitativa, considerando todos os processos, de natureza exploratória, visto que o tema é pouco explorado. O estudo de caso permitindo o conhecimento detalhado da realidade, além da pesquisa de desenvolvimento, que trata-se da elaboração, criação de um produto como material didático, com o propósito de compreender, apresentar e explicar determinado assunto. Então, para que fosse possível receber o retorno das pessoas que acessaram o site, foi desenvolvido o questionário semi-estruturado, com perguntas relacionadas ao site, ao tema, além de pedir como que foi a experiência dos visitantes ao acesso no site. Então, como resultado, é possível afirmar que grande parte dos acessos foram realizados por acadêmicos da FAMUR, que trabalham na educação infantil. A disciplina positiva e não violenta e a educação não violenta ainda são tabus. É preciso que haja desconstrução da educação tradicional. Também é possível afirmar, segundo as respostas recebidas, que as práticas pedagógicas dos visitantes alternam entre o autoritarismo e a permissividade. Aqui, então, eu trouxe alguns relatos que os visitantes deixaram no questionário. Com a licença da banca, eu posso ler um dos relatos? Então, a simplicidade que foi apresentada, já conhecia a disciplina positiva, li os livros e tenho um conhecimento razoável sobre o tema. Aplico ela com os meus estudantes e também na vida pessoal. Ficou muito bem explicado, pois várias pessoas acham que ela se trata de oba-oba, de a criança ser o rei e nós os bobos da corte. O site tratou do tema com bastante seriedade e uma linguagem clara, colocando bem os pontos entre permissividade, autoritarismo, gentileza e com firmeza. Parabéns! Então, aqui nas considerações finais, segundo o site, as respostas obtidas, né, na coleta de dados, é possível dizer que a disciplina positiva auxilia no preparo da criança para a sociedade e o mundo. A sala, além de ser educacional, precisa ser moral. A importância de trabalhar a inteligência emocional desde a educação infantil. O professor precisa entender o que esperar de cada fase. Que a personalidade e a prática do professor têm grande influência na vida da criança. Além de, com a disciplina positiva, o aprendizado é mútuo, é uma troca de saberes. A importância da formação continuada e a disciplina positiva como possibilidade de abordagem educativa na educação infantil. Aqui, então, eu trouxe as principais referências utilizadas nos slides. E obrigada.
Muito bem, Bianca, né? Foste bastante objetiva, né? Demonstrou tranquilidade de certa forma, né? Nervosa pelo momento, né? Todos nós ficamos. Então, segundo a nossa ordem, né, de apresentações, agora a gente tem a palavra da arguição da banca, né? Vivian, então tu tem até 10 minutos para fazer tuas colocações relacionadas ao trabalho apresentado recente da Bianca, e na sequência nós nos retiramos para fechar o resultado e logo na sequência, né, retornamos com a palavra novamente. Vivian, contigo então. Bianca, parabéns. Parabéns mesmo. Eu fico muito feliz em poder ouvir, né? E, em primeiro lugar, em poder ter lido o teu trabalho, que foi muito bem estruturado, né? É um trabalho coeso, que a gente percebe um início, um meio e um fim. Tem algumas questõezinhas que eu vou trazer depois de citação, que às vezes eu não entendi da onde que tu tirou determinado parágrafo, mas são questões em poucos momentos, tá? Mas muito bem escrito, e eu fico muito feliz de poder participar desse momento, porque eu acredito muito que nós precisamos repensar algumas práticas pedagógicas dentro da escola, né? A gente vem de uma questão cultural, né? E tu traz isso no teu trabalho, de que o aprendizado ele vinha de forma punitiva muitas vezes, ou se pensava que se educava punindo. Eu lembro do meu avô falando que ele levava reguadas na mão quando ele fazia algo que não podia, né? E tu traz muito, eu fui anotando aqui, né, enquanto que eu lia o teu trabalho, eu fui anotando alguns pontos importantes. Eu acho que tu traz questões muito sérias de serem olhadas por nós, pelos educadores, né? Por quem está em sala de aula, principalmente com crianças. Eu sou suspeita, muito suspeita, quem já foi meu aluno, minha aluna, sabe que, para mim, uma das fases mais importantes do desenvolvimento acontece na educação infantil. E a gente também vem de uma questão cultural de que a educação infantil ou de que a creche, né, é para cuidados básicos, ou digo, cuidados físicos, né, de dar comida, de trocar, de botar para dormir, onde hoje, né, vem BNCC aí para nos amparar, graças a Deus, né, de que nada acontece, principalmente no início da nossa vida, onde a gente tem as nossas marcas mais intrínsecas, né, mais fortes, mais consolidadas, de que acontece muito ali na educação infantil e que tudo vai permear questões emocionais, né? A gente não aprende ou não desenvolve tanto as questões cognitivas, né? Vamos pensar em memória, atenção, né? Se a gente não está seguro, se não temos uma base segura, se não temos amor, se não temos carinho. Então, por que eu trago isso? Porque uma das bases, né, um dos pilares da disciplina positiva vem falar muito sobre essa questão da autoridade, ou seja, da punição, do medo, de educar através dessa forma, versus uma permissividade desse oba-oba, né? E tu traz isso de uma forma muito clara, né? Tu traz autores muito importantes também no desenrolar, no desenvolver do teu trabalho. Então, que bom que nós podemos falar sobre isso, né? Isso é educação, poder ter um espaço de escuta e o teu website, eu acessei ele, fui olhando, e ele é muito claro, né? Ele é muito educativo. Isso vem atrelado à necessidade da gente, sim, professores, né, pedagogos, termos uma educação continuada de leitura. Tu traz os livros que tu leu, né, ou que tu referenciou no teu trabalho, como, busquem em determinado livro, né, busquem a Nelson, né, leiam, e tu mostra isso
de uma forma muito educativa. E trazendo a importância da gente olhar, para as relações mais humanizadas, porque a disciplina positiva nada mais é do que isso, né? Da gente potencializar naquele sujeito, desde a educação infantil, né? Questões emocionais seguras, base segura. E uma questão do teu trabalho que eu acho muito importante ressaltar, como se faz isso, né? Como que eu pego? Porque é uma linha muito tênue, né? De ser permissivo ao ponto de deixar a criança fazer aquilo que quer, né? Sem limites estabelecidos, e a autoridade, né? De punição. Que uma forma interessante da gente poder fazer isso é perguntar mais para a criança do que mandar, do que dizer o que fazer, né? Isso é o respeito, é esse olhar para com as crenças daquele ser que está ali na nossa frente, né? E perguntar, fazer a criança raciocinar, pensar sobre, vai fazer ela construir, ela desenvolver habilidades cognitivas e habilidades emocionais de lidar depois com os conflitos da vida, né? Porque não é fácil ser adulto, né? Não é? Tem algumas coisas que a gente se frustra bastante. E como eu vou lidar com isso? Ou como eu posso preparar o meu aluno para lidar com isso, com esses conflitos que vão acontecer, de uma forma mais saudável ou menos sofrida, digamos assim, né? E a disciplina positiva, ela vai trazer isso, né? A gente tem, né, também sou suspeita para falar, bucha brasa para o meu assado, mas lá no Murialdo a gente fala da rapadura, né? De ser doce, que é a gentileza, nada mais do que isso, versus a firmeza. E tu traz isso no teu trabalho de uma forma muito leve e muito, que nem eu falei, educativa. Então, tu tá de parabéns, né? Eu tenho ali na página 9, no último parágrafo, daqui a pouco para reescrever ele, colocar alguma referência mais específica. Na página 11 também eu fiquei com alguma dificuldade de entender o autor ou a autora que tu estava referenciando, né? Mas tu tá de parabéns, acho que por mais, né? A gente fica, lembro quando eu apresentei o meu TCC, nós ficamos nervosos, né? Nervosas, enfim. Só que tu traz de uma forma muito leve o tema, um tema tão pesado no sentido de potente, né? De necessário. E que bom poder falar sobre isso mais uma vez. Não vou mais ficar falando tanto, senão a Nureira vai fazer, para. Né? Mas eu fico muito orgulhosa como psicóloga. Obrigada. De poder ler o teu trabalho e de poder falar sobre isso. Parabéns, de verdade. Obrigada. Que bom, obrigado, professora Vivian, pela tua colocação, né? Hoje é a nossa terceira noite de bancas e todas as nossas bancas foram extremamente importantes, né? Tiveram o seu destaque na escolha do seu tema, na sua abordagem, mas de alguma forma, direta ou indiretamente, elas vão se relacionando umas com as outras, né? A gente começou com o Leandro falando né, da pedagogia do amor, né, da pedagogia de Murialdo, né? Depois viemos na sequência falando de gestão, falando da importância, né, da ludicidade nos processos de aprendizagem, quer dizer, tivemos muitos temas que se correlacionam o tempo todo quando a gente fala de educação, né? Então agora, Bianca, a gente vai se retirar para fazer as considerações finais e depois a gente retorna, né, então, com o teu resultado, tá? Professora Vivian, vamos conversar um pouquinho, então. Muito bom trabalho, Bianca, parabéns. Parabéns, Bi! Ai, obrigada, Parabéns, Bianca. Tô bem nervosa, tô quase chorando aqui. Quer dizer, eu um imagino. dia me segurando para não chorar, e daqui a pouco eu vou chorar. Eu imagino. Depois que eu terminei a minha... Parabéns. Eu também. Daqui a pouco eu vou chorar. Foi muito legal. Eu acho que eu corri demais, mas eu tô muito nervosa. Não, foi bem clara. Que bom, obrigada. Parabéns, Bi. Obrigada, Leandro, obrigada a todo mundo. Obrigada. Parabéns, muito legal. Obrigada.
Posso pedir ajuda? Como é que eu compartilho a tela? Oi, Jussara. Oi, prof. Tu deixas o teu arquivo aberto da apresentação do PowerPoint, sabe? Tá aberto. E daí você vai ali na parte da direita, desce o cursor para baixo, na parte da direita da tela, aí vai ter uma questão ali dizendo apresentar agora, um íconezinho. Tá. E aí você vai ali e coloca uma janela. Tá. E aí o arquivo deve aparecer para ti, tá? Tá bom. Obrigado, prof. Imagina. Bi, Oi. eu acho que meu choro tá saindo pelo suor, tô suando. Ai, eu comecei a chorar. Não chora, querido, teu trabalho tá lindo, lindo, lindo. Não chora. Oi, Bianca. Tu tá chorando porque tu não vai mais ser minha aluna, né? Também. Eu desconfiei. Mas fica tranquila. Um sentimento de luto. De novo. Fica calma, tá tudo bem. É só essa pressãozinha agora que é bom ter esse silêncio. Fica tranquilo. Tá bom. Professor Ulisses, eu não vou me livrar de ti, ainda nem de tu de eu. Muito bem. Vai fazer disciplina semestre que vem? Preciso, né? Só tenho a tua, prof, mais uma gestão. Beleza. Tudo tranquilo. Tá bom?
Muito bem, Bianca, tá? Então, parabéns mais uma vez pela apresentação do teu trabalho, né? Então, tu estás aprovada, tá? Muito bem aprovada, né? Foste muito bem na apresentação, na tua argumentação, enfim, né? Demonstrou o quanto tu te dedicaste, estudaste para esse trabalho, né? Muito bem, mas seguimos, né? Como nós temos agora, agora pode chorar, mas são lágrimas de alegria, né? E de tranquilidade, né? Em tempos de Covid, todos nós somos vencedores, né? Chegamos aqui, estamos firmes e fortes aqui, todo mundo acompanhando, né? Esse processo de finalização de uma etapa tão importante da formação de vocês, não é verdade? Né? Então, agora respira fundo, Bianca, né? E curte, né? A professora Vivian estará encaminhando nas considerações, nas alterações, né? Como sugestões, para aprimorar ainda mais o teu trabalho. A partir de amanhã, então, já encaminho, né, as fichas com as considerações. Obrigada. Muito bem, na sequência, então, temos a Jussara, né, que fará a apresentação, então, também do TCC dela. Né? Jussara, a hora que tu estiveres pronta, a gente está te aguardando. Se quiseres compartilhar a tua apresentação. Ai, acho que eu nunca vou estar pronta, prof, mas tudo certo. Vamos lá. Paulo Freire já diz, né, que somos seres inacabados, né, então... Ainda bem. Pois é. Boa sorte, Jussara. Obrigada, querida. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Será que eu estou errada? O que eu estou fazendo que eu não estou acertando? Deixa eu ver. É por apresentar agora. Isso, compartilhar. Uma janela? Uma guia. Ou coloca a tela inteira. Coloca a tela inteira. Sim, tela sim. Inteira. Uhum. Demora um pouquinho ou não? Aparece o meu junto. Sim, agora tu tens que compartilhar e tu tens que clicar na tela que tu tem aberto no teu computador. Isso, tem que abrir o computador. Vai ter um quadradinho, quando tu coloca para apresentar a tela inteira, vai ter um quadradinho na lateral ali, aperta em cima desse quadrado, que é a tua tela, que tu enxerga. Sim. Não tá, acho que agora vai dar. Isso, agora sim. Isso aí, agora foi. Só que agora tu tens que clicar na tua tela de apresentação. Isso. Aqui. Opa, o que aconteceu? Não, tu saiu. Saiu? Tela inteira. Clica em compartilhar. Compartilhar. Tá. E agora, onde que está a tua apresentação? Clica em cima da tua apresentação do PowerPoint no teu computador, não aí. Ah, tá. Isso. Agora, se quiser colocar a tela inteira. Tela inteira. Aqui. Isso. Não. Não, ela está pequenininha ainda. Está inteira. Tá. A minha tela aqui. Isso. Agora vai no PowerPoint. Vai no teu PowerPoint. Isso. Tá. Isso aí. Vou deixar aqui do lado, então. Né? Tá aparecendo para vocês? Ela tá pequenininha. Tu tem que parar de ver a gente, Jussara. Aí, isso aí. Vai ver teu slide. Isso aí. Agora sim? Agora foi. Agora foi. Tá. E vocês não estão me vendo? Sim. A gente te enxerga. Tu é que não te enxerga só. Ah, tá bom. O tipo da pessoa quer se enxergar. Tá. Vamos lá, então? Eu quero dar boa noite para os meus colegas, para a prof. Vivian, tá? E eu quero começar a minha apresentação, então. O meu trabalho é a importância da relação interpessoal entre professor e estudante na educação infantil. A minha orientadora é a professora Nureive.
O meu problema de pesquisa é identificar quais as estratégias utilizadas pelo professor para estabelecer vínculos afetivos com suas crianças. O objetivo geral é identificar quais as estratégias utilizadas pelo professor para estabelecer vínculos afetivos junto às suas crianças, a fim de refletir positivamente nos processos de aprendizagem. E os específicos é verificar se há realmente influência da atividade no processo de aprendizagem da criança. Identificar nas situações cotidianas se é possível perceber a existência da relação entre afetividade e aprendizagem, como também compreender as relações interpessoais entre o professor e a criança. A minha justificativa de trabalho é que no decorrer dos estudos, quando eu sentia que existia ausência de empatia entre a acadêmica e alguns professores, sendo fator limitador nos seus processos de aprendizagem. No tom de voz, na forma de abordagem, a falta da afetividade dificultava os processos de aprendizagem das crianças, pois não se faziam presentes as relações interpessoais. A acadêmica busca, por meio dessa pesquisa, verificar como a relação interpessoal da professora e da criança colaboram para o desenvolvimento cognitivo e nos seus processos de aprendizagem, quando lhe é proporcionado um ambiente calmo e atrativo emocionalmente. A fundamentação teórica, o conceito da afetividade e a educação infantil. O convívio professor-estudante perpassa os limites e a fronteira profissional e escolar, porque as relações se entrelaçam e deixam vestígios na vida de todos para sempre. Constata-se que em uma relação professor-estudante, o desenvolvimento do afeto e a comunicação é uma forma de construir conhecimento emocional entre ambos. E é indiscutível que o afeto tem um papel essencial no funcionamento da inteligência. Sem o afeto não haveria nem interesses, nem necessidades, nem motivação. Em consequência, as interrogações e os problemas não poderiam ser formulados, e não haveria inteligência. O afeto é uma condição necessária para a constituição da inteligência. No entanto, em minha opinião, não é a condição suficiente. Isso é uma fala de Piaget. Tá? Educação infantil é o primeiro momento que a criança sai do convívio familiar e torna-se estudante. E na escola passa uma parte considerável do tempo, e é nesse espaço que ela faz grandes descobertas e aprendizagens que a envolvem todos os processos das funções humanas, sendo elas física, intelectual e afetiva, como também nos valores morais e éticos, evoluindo como seres humanos. Na afetividade vezes aprendizagem, quais que são as relações entre os dois? Para Piaget, a dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto no ponto de vista da construção da pessoa, quanto do conhecimento. Para ele, a emoção é uma das dimensões da afetividade, é instrumento de sobrevivência inerente ao homem, e é fundamentalmente social e constitui também uma conduta com profundas raízes na vida orgânica. Segundo Piaget Apud Parecida, é incontestável que o afeto desempenha um papel essencial no funcionamento da inteligência. Sem afeto não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação, e, consequentemente, perguntas ou problemas nunca seriam colocados e não haveria inteligência. A afetividade é uma condição necessária na constituição da inteligência. A presença contínua da afetividade nas interações sociais, além da sua influência, também continua nos processos de desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido, pode-se pressupor que a interação que ocorre no contexto escolar também é marcada pela afetividade em todos os seus aspectos. Pode-se supor também que a afetividade se constrói como um fator de grande importância na determinação da natureza das relações que se estabelece entre os sujeitos, os alunos, e os diversos objetos do conhecimento, áreas e conteúdos escolares, bem como na disposição dos alunos diante das atividades propostas e desenvolvidas. Nas relações interpessoal entre professor e estudante, os seres humanos são intrinsecamente movidos por emoções e a afetividade é o elemento facilitador das relações. De forma concreta, temos em mente que não haverá aprendizagem sem interação social, sem convívio, trocas, intermediações que levem
a se familiarizar e compreender o mundo em que vivemos. Segundo Piaget, esse aqui, olha só, foi isso. Tá. Segundo Piaget, é incontestável que o afeto desempenha um papel essencial no funcionamento da inteligência. Sem afeto não haveria interesse, nem necessidade e motivação. E, consequentemente, perguntas ou problemas nunca seriam colocados e não haveria inteligência. Isso que eu acho que seria. Tá. E segundo Saltini, diz que essa inter-relação é um fio condutor do suporte afetivo do conhecimento. E complementa que, neste caso, o educador serve de continente para a criança. Poderíamos dizer, portanto, que o continente é o espaço onde podemos depositar nossas pequenas construções e onde elas são acolhidas e valorizadas, tal qual um útero acolhe um embrião. A criança deseja e necessita ser amada, aceita, acolhida e ouvida, para que possa despertar para a vida da curiosidade e do aprendizado. Nos materiais e métodos, a descrição da realidade, o estudo foi realizado por meio de um questionário semi-estruturado com questões abertas e fechadas. Essas questões abertas e fechadas, eu procedi da seguinte maneira. As abertas com perguntas e as fechadas querendo saber o tempo de trabalho, o tempo que estavam atuando, foi alguma coisa em relação a isso, as fechadas. E o envio foi feito por e-mail a 3 professores de educação infantil da escola pública da cidade de Caxias do Sul. Na metodologia de pesquisa, a pesquisa foi exploratória, de abordagem qualitativa e caracteriza-se como um estudo de caso. Na técnica de coleta de dados, a pesquisa se desenvolveu através de um questionário semi-estruturado com professores da educação infantil, município de Caxias e escola privada. Envolveu perguntas de âmbito escolar com questões abertas, visando conhecer as opiniões pessoais ou profissional, por exemplo. Você considera importante estabelecer vínculos afetivos entre professor e estudante? Justifique. Pode-se afirmar que, para termos uma aprendizagem de qualidade significativa, é essencial o envolvimento professor-criança na educação infantil. Professores e escola têm o dever de proporcionar práticas pedagógicas em que o currículo e os planejamentos devem ser pensados visando potencializar a comunicação, a criatividade e, principalmente, a autonomia de todos para obter sucesso na sua aprendizagem. Educar com afetividade e excelência e promove a inteligência. É perceptível que os professores pesquisados, talvez por terem tempos diferentes de atuação, acredite que trabalhar a afetividade na educação infantil ainda nos remete ao ato de cuidar. O professor, além do mediador de aprendizagem, deverá ser um facilitador no processo. E a afetividade é o estímulo para que sejam construídas aprendizagens significativas. E só quando essa participação é ativa, efetiva, faz sentido para a criança, o ato de aprender. E vem o entendimento de fazer o quê para quê. Assim, para que isso aconteça, deverá ter comunicação com interação, para no futuro serem capazes de alcançar a autonomia para viver em sociedade. Aprendemos, isso aqui eu estou falando um pouco em tempo agora de pandemia, tá? Que a gente aprendemos outra forma de interação por meio de diversas plataformas virtuais, pois em consequência da necessidade do isolamento social, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, muitas vezes esse foi o único meio das pessoas obterem a troca de afeto dos pais, com filhos, avós, com netos, irmãos e os professores. Nas relações afetivas no ambiente de aprendizagem, só fazem sentido se o afeto ficar evidente nas interações, despertando interesse pelo cuidado com o outro, ao mesmo tempo, despertando emoções, sentimentos que contribuem para a formação de pessoas seguras e capacitadas a fazer uso da inteligência e, consequentemente, da afetividade, pois ambas caminham junto. Nas minhas considerações finais, o objetivo dessa pesquisa foi proporcionar uma reflexão sobre a influência de um bom relacionamento interpessoal entre professor e criança no início da sua vida escolar, mas especificamente na educação infantil. Isso se proporcionar a ela uma aprendizagem significativa de qualidade. Desenvolver esse trabalho foi muito gratificante e instigante, pois
permitiu a pesquisadora explorar sobre diferentes óticas. Devido à necessidade de isolamento social por conta da pandemia mundial do coronavírus, não foi possível o contato pessoal ou observação em loco, intencionalmente iniciais da pesquisa. Enquanto pesquisadora, penso que minhas limitações com relação aos resultados da pesquisa estão relacionadas com a falta de comprometimento por parte de alguns profissionais em não retornar os questionários, exigindo nova estratégia à procura de novos sujeitos a serem pesquisados. Enquanto a perspectiva do trabalho realizado, espera-se ter dado a devida relevância ao tema e que, ao refletir sobre o assunto, nos fará buscar mais e, assim, dar continuidade na formação para que nós tornemos professores pesquisadores e que o afeto e a aprendizagem estejam interrelacionados. As minhas referências principais. Os meus agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, e sem sombra, eu não gosto nem de falar. A professora Nurev foi a pessoa mais importante para mim nesse processo, assim, não posso dizer nada além disso, assim. E, finalmente, eu mesma que, em muitos, muitos momentos, eu tive que levantar da cama, tive que me olhar no espelho e ir para o computador. Não tinha outra coisa a fazer, gente, tá? E eu gosto muito dessa... Eu li um livro desse Léo Buscaglia, é muito bom o livro dele, que é O Amor, e ele tem uma frase que me chamou muito a atenção. A autossatisfação é inimiga do estudo. Se queremos realmente aprender alguma coisa, devemos começar por libertar-nos disso. Em relação a nós próprios, devemos ser insaciáveis na aprendizagem e, em relação aos outros, insaciáveis no ensino. E é o que eu penso. Eu, com todas as minhas dificuldades, eu procuro aprender sempre e ensinar tudo o que eu sei a outro. Por enquanto, obrigado, prof. Muito bem, Jussara. Parabéns. Mais uma etapa vencida, né? Com muito esforço, com muita dedicação, como todas as tuas colegas, né? Até o momento. Agora eu passo a palavra para a professora Vivian, que tem até 10 minutos para a sua arguição, né? Referente à tua apresentação de hoje. Tu podes fechar a tua apresentação, Jussara, tá? Que daí a gente fica com a tela maior aí. Vivian, contigo. Vamos lá, parabéns, Jussara, né? Mais uma vez eu venho, não quero ser repetitiva, né? Mas sou suspeita em falar mais uma vez em relacionamento, principalmente quando a gente fala em educação infantil, né? E como eu percebi no teu trabalho que tu trouxe uma necessidade, inclusive, que tu vivenciou, né? Que tu percebeu ao longo da tua trajetória de vida, não vou nem falar profissional, né? Mas deu para perceber que tu trouxe isso porque se isso foi em algum momento ou em vários momentos da tua vida importante e te chamou a atenção, né? E isso é uma sensibilidade muito grande, né? Porque a gente vem de uma... nós, né, independente da idade, né? Talvez os mais jovens nem tanto, né? Mas a gente vem de uma educação muito fechadinha ainda, né? Muito voltada, fechada no sentido, né? O que eu quero dizer com isso? Muito olhando apenas para aspectos cognitivos do desenvolvimento da criança, né? E tu, ao longo da tua vida, né? Poder perceber hoje que é importante falar sobre relações interpessoais ou sobre a forma como o professor se relaciona com o aluno e como esse aluno se vincula com esse professor, que isso vai fazer a diferença em algum momento, né? E vai fazer diferença no aprendizado, no processo de ensino-aprendizagem desse aluno. Então, é muito sensível o teu trabalho neste sentido, né? De tu poder ter percebido, de ter pego isso, né? E pesquisado sobre. O teu trabalho tem um referencial teórico muito bacana, né? Tu vai
falando sobre afetividade, tu traz conceito de afetividade, então tu vai trazendo para algo mais global e vai sintetizando e vai trazendo a importância disso para a educação infantil, né? Para os primórdios ali do nosso desenvolvimento, né? E tu traz também questões importantes desse vínculo afetivo, de como esse vínculo afetivo faz a diferença, sim, no desenvolvimento global desse sujeito que está conosco, de certa forma, né? Tu repete algumas vezes no teu... E Freud explica, né? Tu repete algumas vezes no teu trabalho, na apresentação e no próprio trabalho, a seguinte frase. Eu cheguei a anotar aqui, quando eu estava lendo o teu trabalho, e tu repetiu algumas vezes agora também. Sem afeto não há interesse, não há necessidade e não há motivação. Ou seja, tu não traz isso tantas vezes no teu trabalho por nada, é porque realmente isso marca o teu trabalho, né? E essa tu desenrola todo o teu trabalho diante disso, né? Eu tenho algumas considerações para trazer do teu trabalho com relação a algumas páginas aqui que eu vou especificar melhor depois, que a Nuri nós vamos te encaminhar essa descrição, mas na página 5 eu senti falta da onde tu tirou o que é afetividade. Tu traz de uma forma brilhante o que é, dá para entender muito bem, mas eu preciso de uma referência. Quem falou isso? Quem disse que afetividade é isso? Né? Que na página 5 me chamou a atenção. Tem algumas questões de português, assim, que tem alguns errinhos específicos que também são corrigíveis, né? A gente fica lendo tanto trabalho, né? Tu disse que tu acordava, se olhava no espelho, né? E ia escrever. E a gente lê tanto o trabalho da gente, quando a gente escreve, que às vezes vão passando algumas coisas. Então, isso são questões de ajustar tranquilamente, tá? Uma coisa que tu traz também muito importante no teu trabalho, que é a escuta ativa, que é conseguir não ouvir, né? Não apenas ouvir, mas escutar, perceber, sentir aquilo que a criança está trazendo, e através disso, quando a gente tem uma escuta ativa, a gente consegue ser mais empático, a gente consegue se colocar no lugar daquele indivíduo que tem, né, 0, 1, 2, 3, 4, 6 anos, né, e passar a olhar o mundo, ou tentar, né, da forma mais genuína possível, perceber o mundo através desse olhar. E daí a gente começa a se dar conta do quão importante é, como eu falava antes, no trabalho da Bianca, de ter um apego seguro, conseguir fazer com que a criança se sinta segura, para ela conseguir desenrolar, para ela conseguir juntar o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento emocional. Isso tudo permeia a relação com o professor. Permeia também... Oi? É uma coisa assim que eu faço na minha vida, toda a vida eu fiz e faço, eu volto nos meus 6 anos, eu volto nos meus 8 anos, eu volto nos meus 12 anos, porque se eu voltar, eu vou me sentir como é que aquela criança está se sentindo, como que ele precisa naquele momento. Sim, e na minha visão, a empatia é uma das habilidades mais importantes de um professor, né? Porque a gente olha da ótica do adulto, né? Nós percebemos as coisas na ótica do adulto. Nós somos, neste momento, estamos adultos, né? E conseguir fazer esse movimento contrário, né? De ir para trás, de rememorar algumas coisas, é super importante, é crucial, porque senão a gente fica olhando na ótica, no prisma do adulto. E daí se perde muita coisa, porque nós temos uma forma de enxergar o mundo diferente, porque temos as nossas vivências, né? Temos o nosso desenvolvimento emocional e cognitivo evoluído, entre aspas, né? Maturado. Então, faz toda a diferença isso. É uma das habilidades mais importantes de um professor. E tu traz isso no teu trabalho, né? Tu traz também a família, né, como o início da interação. A gente não pode
né, desvincular a escola também nesse processo, porque vamos aqui pensar quando que nós, quem é mãe aqui colocou, né, colocou um filho na creche, na escola, né, muitas com 5 meses, outras colocaram só lá na educação infantil mesmo, né, mas como não, como a relação, a forma como vai haver vínculo, por que é só importante ter vínculo com a mãe ou com o cuidador em casa? Por que é importante isso? E não é importante o vínculo que se tem dentro da escola, né? Que bom que a gente pode trazer isso numa unidade e pensar em trabalhar isso junto, trabalhar emoção na escola, trabalhar afetividade, carinho, né? Porque é através disso que a criança vai desenvolver muitas outras coisas, né? E vai se sentir mais segura, vai ser um adulto com um autoconceito, com uma autoestima bem forte, né? Tu traz Maturana, que eu adoro Maturana, né? Que ele fala do amar o outro pelo legítimo outro, né? Que é olhar aquele sujeito que está na tua frente, amar ele verdadeiramente da forma que ele é, e não da forma que eu quero que ele seja, né? Isso faz toda a diferença. Eu gosto muito desse autor, eu sou suspeita também. Na página 16, na página 20, na página 12, na página 10, na página 7, né, tem algumas questões a serem ajustadas, mas bem ortográficas ou de concordância. E uma outra sugestão que eu vou te dar é olhar um pouquinho mais para os resultados. Eu sei que tu teve 3, né, participantes, e talvez tenha sido mesmo difícil, às vezes é complicado tu ter um retorno das entrevistas que se faz, mas conseguir organizar melhor o que os resultados, né, o que aquele a pessoa que tu entrevistou, aonde vem a teoria aí, né? Eu acho que poder fazer um link um pouquinho melhor com isso, talvez por ter tido poucas pessoas, né? Isso é, como tu coloca mesmo o teu trabalho pode ser algo que dificulte, mas no geral, o teu trabalho tem uma fundamentação. Dá para ver que tu leu, né? Que tu foi atrás, que tu estudou bastante sobre o tema. E que tem uma sensibilidade no sentido de ter percebido a importância disso através das tuas experiências. E isso é muito importante, isso dá significado ao teu trabalho. Né? Então, tu tá de parabéns, que bom, mais uma vez, né, eu vou repetir, que bom poder formar, né, a Faculdade Murialdo formar pessoas que olham para as emoções, que olham para a relação, para o relacionamento interpessoal e para a afetividade dentro da escola. Que bom, parabéns. Muito bem. Obrigada, professora Vivian, pelas considerações. Agora a gente se retira por alguns minutos, né? E retornamos na sequência, então.
Ok, Jussara, então, tá? Parabéns mais uma vez, né? Acho que foi um semestre de muita superação da tua parte, né? A gente sabe que o Covid nos pregou peças das quais a gente não estava preparado, ninguém estava preparado e continuamos não estando preparados ainda, né? Com relação a todo esse processo vivido, ainda na nossa atualidade e talvez ainda por um tempo futuro bastante significativo, né? Mas eu acho que a palavra que te define é superação, tá? A hora que tu engatou aquela primeira, tu foste adiante, né? E chegamos ao final, então, com a apresentação do teu trabalho de hoje. Então, tu estás aprovada, tá? Tá? E a professora Vivian, então, tem todas as considerações relacionadas ao teu trabalho, então ela vai estar te encaminhando para mim, eu vou encaminhar para você, e a gente vai conversar um pouquinho, então, né, para pensar nas estratégias de ajustes do teu trabalho, para que ele fique redondinho, né, arquivado nos nossos documentos. Certo, Jussara? Parabéns mais uma vez, então. Obrigada também. Tá? Obrigada, prof. E vamos seguir, então, né, com a nossa última banca do dia de hoje, com a Franciele Câmpara, né? Fran, é contigo. A hora que tu quiseres iniciar, nós estamos te aguardando. Tá bom. Boa sorte! Obrigada. Bom, eu vou botar para apresentar aqui. Vocês me avisem se estiver tudo certo. Foi? Sim, está indo. Ok. Tranquilo. Tá. Bom, então, o meu TCC é as competências socioemocionais, um recorte das escolas de educação infantil. Eu sou a Franciele Câmpara e a minha orientadora foi a professora Nureive Bissaco Goulart. Meu problema de pesquisa, então, foi de que forma as competências socioemocionais são articuladas na educação infantil. Dessa forma, o meu objetivo geral foi identificar de que forma as competências socioemocionais são articuladas na educação infantil, e os meus objetivos específicos foram conhecer o surgimento das competências socioemocionais, investigar a relação entre competências socioemocionais e aprendizagem, compreender qual a relação do professor de educação infantil no desenvolvimento dessas competências e difundir o conhecimento acerca dessas competências para professores da educação infantil. A minha justificativa, então, primeiramente, as competências são um tema atual e elas estão presentes na Base Nacional Comum Curricular. É importante falar que as competências são de caráter normativo, então elas são obrigatórias, ou seja, os professores não têm a opção de trabalhar com elas ou não. Então, é muito importante que a gente reflita e fale sobre esse tema na atualidade. Foi a partir também da minha vivência na área de educação infantil, porque eu sempre senti falta de algo mais, além das atividades e do cotidiano que a gente tinha, eu sentia falta dessa parte de trabalhar as emoções com as crianças. E mesmo assim, quando a gente começou a implementar as competências através da BNCC, eu via que não só eu, como algumas colegas, a gente tinha muita dificuldade em desenvolver essas competências socioemocionais de maneira prática. Então, dessa forma, também esse trabalho vem a contribuir com a formação de outros professores. A minha fundamentação teórica, então, teve como base a BNCC, porque ela é o documento no Brasil que fala sobre as competências, mas também eu utilizei o Instituto Ayrton Senna, que tem parceria com a Unesco, e a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É importante eu falar também que tem alguns autores e artigos que falam que essas instituições têm um olhar voltado para essas competências através do mundo do trabalho capitalista. Mas nesse trabalho a gente vai ao encontro de que essas competências estão ligadas à aprendizagem e que é muito importante a gente falar sobre isso na educação. Então, eu trouxe como primeiro conceito que competência é definida pela base como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para solucionar demandas complexas do cotidiano, para o pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, as competências elas estão ligadas ao relacionamento consigo e com os outros. Elas também têm relação com determinação em alcançar objetivos. Elas também estão muito ligadas ao gerenciamento e compreensão das emoções, que tem relação com a inteligência emocional. Elas também estão ligadas a ter decisões coerentes e responsáveis. Também estão ligadas a encarar diferentes situações, então estar acostumado a lidar com o novo.
elas também têm relação com o controle emocional, então, através da empatia, da perseverança, do otimismo, e tem relação com os aspectos cognitivos, porque, na verdade, eles estão intrinsecamente ligados, através da interpretação, do raciocínio e da resolução de problemas. Então, as competências socioemocionais, elas estão ligadas à aprendizagem através do engajamento, da curiosidade, do interesse e da motivação, tanto em construir relação com o objeto do conhecimento, quanto com os professores. É importante falar que Libânio divide essa aprendizagem de duas formas. Ele diz que ela aconteceria de maneira casual, que seria a aprendizagem que acontece no dia a dia, através da interação entre as crianças e o meio, mas ela também acontece de maneira organizada, que no caso tem como finalidade o aprendizado. Essa forma de aprendizagem aconteceria principalmente na escola. Então, por isso, nasce a importância da educação infantil, porque ela é definida por Silva como uma etapa primordial no desenvolvimento da criança, porque essa é a primeira etapa que a criança vai estar num ambiente escolar. Então, ela também é um novo percurso para essa criança. Ela sai de um ambiente que era familiar, de pessoas que ela conhecia, e ela entra num ambiente totalmente novo. Nessa etapa também a criança deve ser vista como um sujeito histórico-social, porque ela é capaz de produzir conhecimento e cultura. E também nessa fase, especificamente, existe um vínculo muito grande entre o educar e o cuidar, que na verdade deveria se estender por todas as etapas, mas na educação infantil tem uma diferença, né? Tem um vínculo muito grande entre o professor, entre os colegas, porque geralmente as escolas são menores e as crianças conseguem ter um contato maior com esses professores. É nessa etapa também que as crianças devem ter os seus direitos garantidos para que elas tenham um desenvolvimento integral. Para que tudo isso aconteça, é muito importante que o professor da educação infantil tenha, primeiramente, um perfil profissional diferenciado. Então, ele precisa ser um professor que goste de sentar no chão, que goste de brincar, que seja criativo, e ele tem um papel fundamental no desenvolvimento afetivo dessas crianças, né? Porque, como eu falei antes, ele cria um vínculo muito grande com essas crianças, e geralmente ele é o primeiro contato que a criança tem com uma pessoa diferente da família dela. Então, é importante que ele oportunize vivências significativas para essas crianças, e ele vai fazer isso através do planejamento, que é uma das principais atribuições do professor, porque é através do planejamento que ele vai organizar toda a rotina da criança na escola, e que ele vai planejar tudo que vai ser feito. Então, eu trouxe uma frase que eu achei muito interessante, que é que o professor da educação infantil precisa ver em cada criança a possibilidade de transformação. Lembrando que cada criança sempre vai ser única e precisa ter esse olhar individual. Bom, então, como materiais e métodos, primeiro, eu preciso explicar que o meu trabalho, ele foi alterado ao longo do semestre, do ano, na verdade, né? Porque inicialmente era para ser um estudo de casos múltiplos, era para ter sido feito em 2 ou 3 escolas de educação infantil aqui de Caxias, que trabalham com as competências socioemocionais no currículo. Então, a minha ideia era conhecer como essas escolas trabalham na prática e como isso seria diferente das escolas com método, digamos, tradicional. Mas, em função da Covid, em função de tudo que aconteceu com as escolas fechadas, isso não pôde acontecer. Então, com tudo que eu tinha reunido, com tudo que eu tinha pesquisado sobre as competências, surgiu a ideia, então, de criar o site para difundir, então, esse conhecimento com outros professores. Então, a minha metodologia de pesquisa foi de natureza exploratória, a abordagem foi qualitativa. A minha técnica de coleta de dados, ela foi uma pesquisa de desenvolvimento, porque esse tipo de pesquisa gera como resultado um artefato, que no caso foi o site. E aí, dentro do site, a gente colocou um questionário para conhecer o público que estava acessando, para ver qual tinha sido o alcance desse site, né? Então, o meu primeiro resultado, grande resultado, foi o site, que agora eu vou interromper aqui para mostrar ele para vocês. Deixa eu ver. Aí, acho que tá aparecendo, né? Agora sim. Tá. Bom, então esse foi o site. Aqui no início tem um podcast falando sobre qual a ideia do site, o que ele aborda e que ele foi o resultado do meu TCC. Aqui, então, fala um pouco sobre mim. Aqui, a primeira parte fala sobre, então, como surgiram as competências socioemocionais. Então, fala um pouco sobre a base. Aqui tem um link para acessar a BNCC. Eu tentei fazer de maneira resumida para que as pessoas conseguissem entender o que realmente são essas competências de maneira prática,
porque ela é um termo um pouco difícil. Às vezes a gente lê, mas aí depois se alguém te perguntar o que é competência, tu não vai conseguir explicar. Então eu tentei fazer uma coisa clara para que os professores realmente conseguissem entender sobre o que se trata esse assunto. Aqui eu botei quais são as competências socioemocionais. Então eu tentei elencar as principais competências na educação infantil e explicar um pouco sobre elas. E eu também coloquei aqui que o desenvolvimento dessas competências na educação infantil possibilita a construção de novas competências para o futuro. Por isso, dessa importância, né, de iniciar com esse desenvolvimento na educação infantil. E aí, justamente por isso, tem essa parte falando sobre a relação com a escola de educação infantil, que fala, então, sobre qual o papel da escola de educação infantil e o que a criança deveria desenvolver nessa etapa. E aí fala sobre, então, as atribuições do professor, que fala sobre o planejamento, e aqui como trabalhar com as competências, então, de maneira prática também. A gente tentou botar dicas práticas para que fosse de fácil entendimento. Aqui no item fontes de informação, todos os materiais que eu reuni ao longo do meu TCC, então, os vídeos, os sites que eu achei interessante, materiais como os livros e recursos práticos, a gente colocou aqui para que fosse também um acervo para esses professores que fossem acessar. E, por último, aqui tem o Deixe Sua Opinião, que era onde eles, então, iam encontrar o questionário com algumas perguntas que agora eu vou mostrar os resultados que a gente teve para vocês. Vou botar aqui de novo. Deu. Acho que voltou, né? Sim. Tá. Então, a gente teve 27 acessos no site, todos foram participantes voluntários, e os questionários foram respondidos integralmente pelo público feminino. A idade, uma média, era entre 18 e 54 anos. Sobre a formação acadêmica, então, dessas pessoas que participaram, 66,7% tinha licenciatura em pedagogia, 22,2% no magistério e 11,1% outros. Em relação à atuação profissional, foi um resultado que a gente ficou bem feliz, porque a ideia era atingir professores da educação infantil, e 74,1% das pessoas que participaram atuavam nessa área, 14,8% era dos anos iniciais do ensino fundamental e 11,1% outros. Então, sobre os aspectos em relação às competências socioemocionais, 51,9% já tinha ouvido falar, mas não havia se aprofundado sobre o tema, 29,6% declarou que já conhecia as competências e 18,5% declarou que não conhecia ou nunca tinha ouvido falar, que é um dado também importante. E aqui a gente colocou algumas perguntas para ver se, através da metodologia utilizada pelo site, as pessoas tinham conseguido entender o que eram as competências. Então, 100% respondeu que sim. E a partir do que foi apresentado no site, se essas pessoas achavam possível trabalhar com as competências na educação infantil, e 96,3% responderam que sim, a outra pessoa respondeu que talvez, e 100% dos participantes responderam que achavam importante trabalhar, estudar e compreender essas competências socioemocionais. Então, como considerações finais, inicialmente foi preciso conhecer todo o surgimento das competências socioemocionais através da base, assim como caracterizá-las e compreendê-las, porque fora do Brasil a gente já vê muitos estudos sobre isso, mas aqui ainda é uma coisa recente. Então, através desse estudo, fica evidente a importância de iniciar o desenvolvimento dessas competências nos primeiros anos de vida, visto que elas são a base para o futuro. E que o professor tem um papel fundamental no desenvolvimento dessas competências. E justamente por isso surgiu a ideia da elaboração do site, porque é importante que o professor saiba o que ele está fazendo, saiba o que está acontecendo, e como a gente viu ali nos resultados, tinham pessoas que ainda nunca tinham ouvido falar, apesar da BNCC já ser obrigatória nesse ano. Então, esses professores já deveriam estar trabalhando isso nesse ano. Então, com esse estudo, espera-se que possibilite a construção de novos debates acerca da importância do desenvolvimento de competências socioemocionais na educação infantil. Eu acho que um fechamento, assim, que eu gostei muito dessa frase, assim, é que todos os momentos vividos na educação infantil devem possuir potencial de ensino e aprendizagem para a criança. Então, aqui foram as minhas principais referências para os slides. Muito obrigada pela atenção, desculpa se eu falei muito rápido, obrigada à minha família e meu namorado e minhas amigas por aguentar o meu estresse nas últimas semanas, e eu tenho que agradecer muito minha orientadora, que sempre foi maravilhosa e me ajudou muito na mudança em cima da hora de tudo isso que aconteceu, mas ela sempre me ajudou e foi incrível.
Então, acho que é isso, gente. Obrigada. Muito bem, Fran, parabéns, né? Missão cumprida, né? Que coisa boa. Agora a gente vai ouvir, então, professora Vivian, contigo. Fran, que orgulho. Eu acho que, né, a Nuri fala, né, antes, né, resume a apresentação da Jussara, e eu consigo também resumir lendo o teu trabalho e te ouvindo, né, com tanta maestria, com tanta segurança, de uma forma linda, tá? É orgulho, né? O orgulho de fazer parte de uma instituição que forma profissionais assim, como você. Então, parabéns, o teu trabalho tá lindo, tá? Tá maravilhoso. A tua apresentação, ela por si só, ela fala, ela mostra como é o teu trabalho, né? O teu trabalho escrito, né? Que é algo muito coeso, muito simétrico. O teu site, ele é delicado, né? Ele dá gosto de navegar por ele, né? Ele é limpo, ele é claro. A apresentação dos teus resultados é muito clara também, né? Tu traz a porcentagem, tu traz o que tu quer com isso. Dá para entender muito bem o teu objetivo, né? Aquilo que tu queria, por mais que pode ter mudado ao longo do ano, como tu fala, né? Eu acho que tu conseguiu lidar muito bem com isso e conseguiu trazer de uma forma muito bacana um tema tão importante. A gente já vem falando sobre habilidades emocionais, a gente já vem falando sobre competências socioemocionais ao longo da noite, né? Eu não quero me tornar muito repetitiva, mas quando tu traz também uma coisa muito, muito importante do teu trabalho, é tu trazer a BNCC, ou seja, tu mostrar para os professores que não é uma opção, né? E tu faz isso de uma forma muito tranquila, né? Mostrar que é necessário, que é base para a gente desenvolver o trabalho, que precisa ser uma intenção do professor, né? Que ele precisa buscar isso ao longo da sua prática. E quando tu traz como trabalhar com isso, também de forma prática, de forma clara, de forma precisa, tipo, poxa, o que eu faço com isso, né? Eu entendi que é importante, eu entendi que eu preciso trabalhar, mas como eu faço isso? E tu traz questões práticas. E o teu objetivo era esse, né? O teu objetivo era identificar. E tu consegue fazer isso. Tu consegue fazer o teu site um meio de aprendizado, né? De ler e entender com tudo que a tua pesquisa mostra, né? Praticamente 100% considera importante olhar para isso, pensar sobre isso, né? Quando tu traz o estimular a dividir, né? Como é importante a gente ter isso numa intenção, orientar a criança para isso, adequar o planejamento. A Nuri me ensinou muito sobre a intencionalidade. Vivian, no que tu quer com isso quando eu planejo as minhas aulas, né? Quando eu penso nas aulas, e isso tu também traz do teu trabalho, que precisa estar no planejamento, precisa ser pensado, não é algo que tu vai fazer vou levar, não, isso precisa ser estruturado, né, e tem formas de fazer isso, né, identificar os sentimentos, isso, por mais que a gente pense que a criança, ela não entende quando tu fala raiva, quando tu fala tristeza, quando tu fala alegria. É uma criança de 1 ano, vamos pegar, né? Que ela ainda não consegue formar frases, e ela fala palavras soltas, né? Algumas. Como é importante estimular, desde muito cedo, o que é determinado sentimento. Aparece tristeza, aparece raiva, nomear isso para a criança. E tu traz exemplos de música, que dá para fazer isso com música, de uma forma lúdica, que daí vem um outro ponto teu aqui, que é trazer a ludicidade, porque a criança aprende
brincando, né? O brincar é uma forma de linguagem, é uma forma de comunicação. Então, quanto mais lúdico for, quanto mais eu puder trazer a emoção nesse âmbito, melhor, né? Vai se tornar mais curiosa, orientar a criança à empatia e a respeito, e daí, né, como que se faz isso? Como é que se orienta uma criança para ter empatia? Um coleguinha cai, né? A gente estimular a auxiliar. Doeu, vamos ajudar, né? Isso é conseguir se colocar no lugar do outro logo no início da vida, para a gente ter pessoas mais empáticas no futuro, para termos adultos que conseguem ter inteligência emocional. Porque para o Goleman, como tu traz no teu trabalho, né, a inteligência, um dos pilares da inteligência emocional é a empatia, né? E entender o tempo, né? A criança, hoje com a tecnologia, com tudo tão maluco, né? A criança aperta num botão e surge uma imagem maravilhosa que encanta. E se perdeu um pouco essa noção de tempo, que algumas coisas precisam do seu tempo. Poder estimular isso também no indivíduo, né? Enfim, eu amei o teu trabalho e eu realmente sinto muito orgulho em ter uma profissional no mercado, né, como tu. Parabéns! Obrigada, professora Vivian. Tá? Então, a gente se retira um pouquinho para fazer as considerações finais e a gente já retorna, tá bom? Ai, parabéns, amiga! Eu olhava pra ti, eu só lembrava da gente na aula rindo e me deu muita vontade de rir. Parabéns, Foi maravilhosa. Obrigada. Vocês já estão toda formada, só falta eu. Chave de ouro. Parabéns, Fran. Obrigada. Fez a Vivi se emocionar. Lindo teu trabalho, muito bom. Obrigada, Gi. Muito orgulhosa. Ai, amiga, te amo. Não consigo fazer com a outra mão que eu tô segurando o celular. Ai, por que elas demoram tanto? Calma, elas recém saíram. Nem te preocupa, fora tudo certo. Não vai ter que nem revisar, né, gurias? Tomara. Já deu muito trabalho. Bianca, Oi. a Fran publicou o trabalho antes de apresentar. O site já era o trabalho. Ficou bom, né? Maravilhoso. Sim. A gente nem tava estressada. Parabéns, gurias. Foram incríveis. Obrigada. Obrigada. Para de chorar, Bianca. Por enquanto, daqui a pouco eu vou começar de novo. Por quê? Ai, eu que tenho mais um semestre pela frente ainda. Ah, mas eu também tenho mais 2 disciplinas para fazer. Vai fazer 2 também? Sim. Ah, eu tenho lá. Fazer o quê, né? Fran, foi maravilhosa, parabéns. Obrigada, prof. Graças a ti também. Me ajudou um monte na metodologia. Tá louco, nos salvou. Vocês arrasaram muito. Estou bem feliz de ver os resultados. Parabéns mesmo. Nossa, que felicidade ver esses trabalhos tão lindos, toda a dedicação que vocês tiveram. Dá para ver que vocês vão fazer muita diferença aí nesse mundo da educação. Todo mundo aqui. Prof. Ju. Vai fazer eu chorar de novo.
A Prof. Ju sabe que eu fui postergando, né, Prof. Ju? Sim, mas uma hora chega, né? Muito bem, né? Estamos de volta, então, com o encerramento das nossas bancas da noite de hoje, né? Fran, parabéns pela tua apresentação. Tu estás aprovada, né? Né? E eu queria deixar uma palavrinha para vocês, porque eu comentava com todos os profs e quem acompanhou todo esse processo, né, a Prof. Ju, que a gente esteve muito próximo ali, professor Ricardo, professor Ulisses, né, a gente sempre fazia comentários sobre como estavam as orientações, como é que estava o crescimento de vocês. E eu diria para vocês que eu encerro esse semestre com a apresentação dos TCCs com muito orgulho, né? Assim, extremamente orgulhosa do quanto vocês avançaram, do quanto vocês evoluíram enquanto acadêmicas, né? De a gente perceber e de poder cutucar vocês no sentido de que a gente precisa ressignificar o que é o trabalho de TCC. Não é um trabalho para ficar na gaveta, né? Não é um amontoado de folhas que não vão servir para mais nada. Vocês perceberam que no decorrer dessas 3 noites de apresentação, desde o trabalho do Leandro, né, que fala da pedagogia do amor, depois nós tivemos a Luísa falando dos jogos pedagógicos, trabalhando com as crianças com necessidades especiais, né, depois nós tivemos a Amanda falando, né, especificamente sobre o impacto da notícia de uma criança com TEA, né, como que a família recebe essa notícia, quais são os impactos que isso gera. Depois a gente teve a preocupação da Gisele em falar, né, o quanto a ludicidade pode fazer diferença nos processos de aprendizagem. Depois a gente teve a Fran Nunes falando, né, uma relação extremamente importante, quer dizer, quando a gente vai para a escola, a gente não vai só com a cabeça, a gente vai com o corpo inteiro, então a psicomotricidade e a alfabetização, elas precisam o tempo todo estar se conversando, né? A Giovana traz, né, muito de Murialdo, quando ela fala do educador social, né, da importância que esse sujeito, né, profissional tem no processo de formação humana como um todo, para aqueles menos favorecidos, mas assim com um toque extremamente pessoal, né? A Vanderleia fala muito do papel extremamente importante do nosso gestor, né? Quer dizer, se a gente não tem um bom gestor na escola, como que a gente vai dar conta de todas as demandas? Já era difícil antes da pandemia, imagine agora em período de pandemia, né? Vamos lá. Depois, hoje, a gente teve a Bianca falando, né, de algo extremamente importante, que é a disciplina positiva. Como que a gente pode abordar as nossas crianças, como a gente pode potencializar o que elas têm de melhor, né, se utilizando da disciplina positiva. Então, o quanto isso é extremamente significativo, né? A Jussara fecha com chave de ouro quando fala da afetividade, quer dizer, se não há criação de vínculos, se a gente não vincula com as pessoas, se a gente não vincula com os nossos alunos, e isso eu posso falar, né, com muita experiência e com muita caminhada, que eu acredito extremamente, né, que a gente precisa, num primeiro momento, é vincular, criar um vínculo afetivo com os nossos alunos, para que o processo de aprendizagem ele aconteça, né, e fechamos a noite, então, espero que eu não tenha esquecido de ninguém, fiz uma colinha aqui, né, com as competências socioemocionais, quer dizer, virou moderno, né, virou atual, mas nem todo mundo sabe o que é, todo mundo ouve falar, mas nem todo mundo sabe, né, como fazer uso delas e como desenvolver elas efetivamente dentro daquelas competências gerais que a gente tem lá na nossa base nacional comum curricular. Então, eu encerro a noite agradecendo de coração a participação de todos vocês nessas 3 noites, né? Um agradecimento especial ao professor Ulisses, extremamente parceirão nesse processo, né? Nos ajudando com as tecnologias, nos ajudando com todos os materiais. Professora Juliana, super sempre presente. Aos meus profs, né? Agora falando como coordenadora do curso de pedagogia, né? De tê-los nessas 3 noites, sempre termos representantes do nosso curso de pedagogia prestigiando, e claro, vocês, né, todas as nossas alunas queridas, né, desses 10 TCCs que tivemos nessa semana da pedagogia, 8 estão se despedindo da nossa instituição, né, estão se formando, estão trilhando novos caminhos,
e a gente espera efetivamente, né, que vocês façam uso dessa produção tão rica que foi os TCCs de vocês nesse semestre, mesmo em tempos de pandemia.